Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um feliz Dia dos Pais. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Leremos do verso 1 até o verso 4. Efésios capítulo 6, versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei na versão NAA. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Queridos, família é um tema muito importante na Bíblia. Quando Deus criou os primeiros homem e mulher, Ele criou dentro do matrimônio. Então, Adão e Eva foram criados dentro do matrimônio e abençoados para formarem uma grande família. Deus os abençoou dizendo: multipliquem-se e encham a terra. E quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, para começar o seu povo eleito, ele então começa uma família com Abraão. E através dessa família, Deus faz uma promessa, que em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O povo de Deus no Antigo Testamento foi formado por várias famílias das 12 tribos. E caminhando para o Novo Testamento, o povo de Deus é chamado de grande família de Deus. Romanos 8 diz que Deus nos deu o Espírito de adoção, por meio do qual nós nos tornamos filhos, e por mesmo o Espírito nós chamamos a Deus como Abba, Pai. Na carta de Paulo aos Efésios, que é a carta que estamos lendo agora, diz que os salvos, eles são salvos pela graça mediante a fé. E depois de salvos, eles não ficam flutuando, eles são inseridos dentro da família de Deus. Ele diz em Efésios 2:19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E em Efésios 5:1, esses filhos que são inseridos na família do Senhor devem ser imitadores de Deus como filhos amados. Aqui Paulo ensina que a salvação não finaliza ao entrar na família de Deus, mas começa com o ingresso na família de Deus. Ou seja, Deus nos chamou para vivermos nesse mundo como filhos amados do Senhor. E a passagem de hoje faz parte desse contexto onde judeus e gentios estão sendo inseridos na grande família do Senhor através da fé, da graça do Senhor. E o texto que nós lemos hoje trata sobre o primeiro mandamento com promessa. Não é o primeiro da lista dos 10 mandamentos, é o 5º mandamento, mas é o primeiro que tem uma promessa. Honra seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Nesse momento eu gostaria de aprender juntos, por meio da palavra do Senhor, como o 5º mandamento de honrar os pais é cumprido em nós, por meio de Jesus Cristo. Para começar, gostaria de convidar os irmãos a pensarmos juntos sobre quem são pai e mãe mencionados no 5º mandamento. O Catecismo Maior de Westminster nos ajuda a entender sobre essa questão, na pergunta de número 124. A pergunta é: o que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? E a resposta: as palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que por ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado.
O Catecismo Maior nos ajuda a entender que pai e mãe são genitores, são nossos pais naturais. E, ao mesmo tempo, há autoridades que Deus instituiu na nossa vida. E Paulo diz que obedecer aos pais e às autoridades é justo. Ou seja, Deus requer que nós obedeçamos a eles. Agora, a obediência de filhos aos pais não condiz apenas na relação entre pais e filhos. Nós acabamos de ver que pai e mãe abrangem autoridades também na família, igreja e Estado. Ou seja, essa mensagem sobre obediência aos pais não é somente para os que são pais ou são filhos, mas para todos os crentes, porque eles são filhos amados de Deus. E há um detalhe importante: devemos obedecer aos nossos pais e às nossas autoridades sob a condição que a Bíblia nos apresenta. Qual é essa condição? Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. A ênfase está no Senhor. Nós não obedecemos apenas aos pais, simplesmente. Quando nós obedecemos aos pais, estamos fazendo algo muito maior do que uma obediência aos homens e às mulheres. Nós obedecemos o próprio Senhor Jesus. Portanto, nós não obedecemos aos nossos pais por conveniência ou por imposição da parte deles. Sabe aquela famosa frase que os pais gostam de usar? Quando os filhos não querem obedecer: eu estou mandando. Obedece. Não é por aí. Nós não cumprimos cegamente tudo o que eles nos ordenam. Por que nós obedecemos a eles? Porque eles representam a autoridade suprema que Jesus Cristo tem sobre todos. Jesus é soberano sobre todos, não somente sobre a igreja ou cristãos, mas sobre todos. Portanto, a nossa obediência não é apenas a pais e mães cristãos, ou governos cristãos, ou pessoas cristãs. Qualquer figura de autoridade que estiver na nossa frente deve nossa obediência. Por quê? É justo. Senhor Jesus é Senhor sobre eles também, os que não são cristãos. Agora, uma ressalva: se os nossos pais, nossos professores ou o governo exigir de nós obediência às questões que vão contra a palavra de Deus, qual deve ser nossa postura? Nós devemos negar a obediência a eles, porque nós somos chamados a obedecermos aos pais no Senhor. A palavra de Deus é a única regra de fé que molda a nossa prática. Tudo que vier fora dela devemos negar. Lembremos que muitas autoridades não refletem a suprema autoridade de Cristo, mas imitam a falsa autoridade de Satanás. Ao invés de nós tentarmos decifrar ou adivinhar se os nossos pais, nossas mães, autoridades estão de acordo ou não com a vontade de Deus, o que nós precisamos? Um parâmetro claro: a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Por isso precisamos discernir de acordo com a palavra. E um bom exemplo disso é o relato que está registrado em Atos capítulo 5. Os apóstolos estavam anunciando o nome de Jesus no pátio do templo. E a autoridade do Sinédrio não gostou disso. Então prendeu os apóstolos para questioná-los. E nesse questionamento eles começaram a dizer: não anunciem mais o nome de Jesus como o Filho de Deus, o Messias. Se seguisse o 5º mandamento, o Sinédrio, que era a autoridade máxima entre os judeus, tinha que ser obedecido. Mas qual é o parâmetro? Eles não estavam de acordo com a palavra de Jesus. Jesus é Filho de Deus, Ele é o Messias.
Não porque um homem disse, não porque alguém contou sobre isso, mas porque o próprio Deus revelou a si mesmo em Filho Jesus Cristo, o Messias. Então, eles respondem, representados pelo Pedro: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso nos ensina que obedecer aos pais não se trata apenas de fazermos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Isso é importante, mas é muito mais do que isso. Porque, apesar de vivermos num mundo injusto, somos chamados para sermos fiéis ao Senhor Jesus. O nosso compromisso é com Ele, e é por isso que nós obedecemos às autoridades que o Senhor instituiu na nossa vida. E se por acaso nós somos pressionados por autoridades injustas a obedecermos o que é contra a palavra do Senhor, nós devemos manter fiéis ao Senhor Jesus, não seguindo a ordem deles, mas permanecendo firmes na palavra de Deus. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Vimos que pai e mãe do quinto mandamento representam a autoridade de Deus instituída sobre nós por meio dos pais e autoridades da família, igreja e Estado. E obedecemos a eles porque Deus requer de nós essa obediência, independente se eles são cristãos ou não. Agora, como devemos obedecer a eles? A dica para sabermos como obedecer aos nossos pais está na própria estrutura da carta de Paulo aos Efésios. Se você observar bem as cartas de Paulo, nós encontramos um padrão. Geralmente, na primeira parte das suas cartas, Paulo ele vai explicar questões teológicas como salvação e fé. E na segunda parte, ele escreve como praticar essas verdades bíblicas. Isso mostra que a nossa fé, ela é viva, ela não é morta. A nossa fé não é mera teoria que fica na nossa cabeça apenas. Nós vivemos o que cremos. Nós vivemos o que cremos. Por isso é crucial sabermos no que de fato cremos. É por essa razão que Paulo ele apresenta a verdade bíblica primeiro e depois a prática. Parece que a motivação de Paulo a escrever essa carta à igreja de Éfeso foi um conflito que havia entre os judeus, os cristãos judeus e os cristãos gentios nessa igreja. Paulo enfatiza no capítulo 2 que os crentes, todos eles, são salvos somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Em seguida, ele explica que todos os cristãos, judeus e gentios, foram chamados para viverem em unidade como família. E no capítulo 4, Paulo escreve que Cristo dá dons a cada irmão para edificarem a igreja. E Paulo diz que a igreja é dada aos santos, aos cristãos, para um objetivo muito importante. Efésios 4, 12, 13 diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo está ensinando nessa parte aqui? Que os salvos, inseridos na família de Deus pela graça, eles têm um objetivo em comum: se tornar mais e mais parecidos com Jesus. É por isso que existe a igreja. E esse é o papel dos pais para com os filhos e o dever dos filhos para com os pais, de ser mais parecidos com Jesus. Então, depois de o Paulo passar a verdade bíblica, então ele começa a explicar como praticar. Nos capítulos 5 e 6, que fazem parte da segunda parte dessa carta, ele explica como os maridos, as esposas, os filhos e os servos devem viver a partir da palavra do Senhor. Resumindo, Paulo dá esse parâmetro. Qual o parâmetro? Como ao Senhor Jesus Cristo.
Jesus é a chave hermenêutica aqui. Como nós obedecemos aos nossos pais? Como nós tratamos nossas esposas, nossos maridos, nossos chefes, nossos empregados? Como ao Senhor Jesus Cristo. A relação entre marido e a esposa deve estar respaldada pelo exemplo, pelo modelo que Cristo deixou no amor e na humildade. Os servos devem servir com excelência aos seus senhores, pois no seu trabalho estão servindo ao próprio Senhor Jesus. Da mesma forma, nós obedecemos aos pais como ao Senhor Jesus. Essa frase, como ao Senhor Jesus Cristo, nos dá parâmetros sobre a quem nós obedecemos e como obedecemos. A quem nós obedecemos no final? Ao Senhor Jesus, por meio dos nossos pais. E como nós obedecemos? No exemplo de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou na forma humana e foi obediente até a morte da cruz. Da mesma forma nós devemos obedecer. Nós vimos até aqui que pai e mãe do quinto mandamento são todas as autoridades que Deus instituiu na nossa vida. E vimos que devemos obedecer a eles como ao Senhor Jesus, que é referência e modelo. Por isso, o fim da nossa obediência aos pais não é para manter a ordem na sociedade apenas. É importante nós termos ordem na sociedade, mas não é somente para isso. E não é para deixarmos os pais felizes. Qualquer pai sonha, chegando em casa, filho, filha, faça isso, e os filhos dizem, sim, papai, meu querido, eu farei. Pode sentar, tomar seu café que eu faço. É o sonho de qualquer pai, mas não é por isso. Não é para satisfazer as exigências das autoridades com medo de ser multado. A gente é miserável. A gente anda na rua e de repente a gente para um pouquinho, porque tem câmera, pode ser multado. Qual é a motivação de obedecermos aos pais e às autoridades? É o Senhor Jesus. Jesus é a nossa motivação máxima. Agora, quando chega nesse momento, a gente começa a vestir nossa roupa de trabalho e começa a dizer, tá bom, vamos embora, vamos praticar o que a gente aprendeu, vamos obedecer, vamos ensinar direito, vamos ser bons cidadãos, é isso. Só que, queridos, um momento, calma. A resolução de uma família saudável, de uma família centrada em Cristo, essa resolução não está em nós. Antes, vamos responder a esta pergunta. Quem consegue cumprir plenamente o quinto mandamento? Qual cristão, qual filho, qual cidadão pode obedecer aos seus pais e às suas autoridades de forma perfeita, sem falhas? A Bíblia é muito clara. Ninguém. Não há um só justo na terra, nenhum. Nós nunca seremos filhos perfeitos aos nossos pais. Nós nunca seremos pais perfeitos aos nossos filhos. Nós nunca seremos cidadãos perfeitos ao governo e membros perfeitos à nossa igreja. Mas isso não é motivo de nós desistirmos, já que a gente não consegue ser perfeito, então vamos parar de obedecer, vamos parar de buscarmos a justiça. Não, na verdade é um incentivo para outra coisa. Porque existe alguém que pode cumprir o quinto mandamento, na verdade todos os 10 mandamentos e toda a lei de forma plena e perfeita. E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus disse no Evangelho segundo Mateus que ele não veio para abolir a lei, para acabar com a lei, mas ele veio para cumprir plena e perfeitamente.
Muitos gostam de falar, agora é era da graça, nós não precisamos mais da lei, estamos na graça de Deus. Não, queridos, a lei continua valendo. Por que então nós estamos sãos? Mesmo descumprindo a lei muitas vezes, porque Cristo cumpriu em nosso lugar a lei perfeitamente. Portanto, mesmo que nós venhamos a pecar contra Deus, descumprindo a lei, nós vamos até os pés de Jesus. E ao pedir perdão, Deus é justo e fiel para nos perdoar. E olhando para a justiça que Cristo conseguiu por nós na cruz, Deus nos perdoa. E continuamos caminhando com Ele como filhos amados. Jesus é o filho ideal. Filipenses 2 diz que Jesus, mesmo sendo Deus, igualmente Deus com o Pai, Ele não se apegou a essa ideia, mas se humilhou na forma humana, na forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. É nele, é em Cristo que podemos obedecer aos nossos pais. Porque a Bíblia diz, sejam perfeitos porque Deus é perfeito. Sejam santos porque Deus é santo. Quem é que consegue fazer isso? Nós? Não, Cristo. E é em Cristo que nós conseguimos cumprir o 5º mandamento. E não só isso, como pais, nós podemos também cumprir a ordem de Paulo no verso 4. Mas não percamos de vista o Evangelho, Jesus Cristo. Porque vejam o que diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Nós, os pais pecadores, inevitavelmente, muitas vezes, levamos nossos filhos à ira, ao pecado. Qual é o incentivo? Pais, sejam primeiro filhos amados de Deus, aprendam a obedecer ao Cristo Jesus, e então ensinem isso aos seus filhos, e eles então serão disciplinados, discipulados e exortados no Senhor para se tornarem filhos amados também ao Senhor Deus. Pais, lembrem-se disto, nossos filhos não precisam que nós sejamos perfeitos. Nossos filhos não precisam de nós, pais. Eles precisam do Evangelho. Nossos filhos precisam de Cristo. Por isso nós não precisamos passar para eles os nossos sonhos, as nossas expectativas, os nossos planos a eles. O que eles necessitam é Cristo. Preguemos o Evangelho a eles. Assim como nós chamamos a Deus por meio do Espírito de Cristo, como Abba Pai, que o mesmo Espírito venha a agir na vida dos nossos filhos, para que eles também chamem ao nosso Deus como Abba Pai. E aqui há uma esperança. Se por acaso a sua relação com seus pais ou com seus filhos está com dificuldade, a esperança é a seguinte: Jesus é a chave. Jesus nos ajuda a sermos filhos melhores. Porque qual é a motivação? Ser mais parecidos com Jesus. Jesus é a chave para que nós tornemos pais melhores aos nossos filhos. Então não importa se nós temos pais imperfeitos, governos imperfeitos, porque nós temos um Jesus que é perfeito, e Ele já basta. E nele podemos receber a promessa do 5º mandamento. Qual é essa promessa? Efésios 6:3 apresenta: para que tudo corra bem com você, e você tenha uma vida longa sobre a terra. O cumprimento do 5º mandamento promete paz e longa vida. Aqui também Cristo entra. Assim como Jesus cumpre perfeitamente o 5º mandamento, Ele é o cumprimento pleno também da promessa. E é em Cristo que nós temos paz com Deus,
com o próximo. Em Cristo que nós podemos desfrutar da longa vida. Caminhando para a conclusão, queridos, não nos esqueçamos de Cristo. Nós necessitamos de Cristo para a nossa família. Então, de tudo que nós ouvimos hoje, lembremos disso. Como ao Senhor Jesus. Porque é nele que o primeiro mandamento, com promessa, se cumpre. Convido os irmãos a orar neste momento. Vamos refletir a partir do que nós ouvimos hoje da parte do Senhor. Vamos agradecer pela obediência perfeita de Jesus. Por causa da sua obediência que nós fomos inseridos na família de Deus. Vamos orar para que Cristo nos ensine a nos tornarmos mais filhos obedientes e pais amorosos. Também vamos orar para que nós, pais, possamos discipular os nossos filhos a não fazerem apenas nossa vontade, o nosso desejo, cumprindo os nossos sonhos, nossas expectativas, mas que os nossos filhos possam amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos orar?